Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo e hoje eu vou apresentar o meu TCC, que foi realizado durante meu período de duplo diploma na Alemanha, com a faculdade RWTH Aachen e em parceria com a empresa Daimler Truck. O tema foi uma comparação econômica entre caminhões elétricos e caminhões movidos a hidrogênio, dentro do contexto das rotas logísticas alemãs. Então, começando com uma breve introdução, atualmente a gente sabe que os caminhões movidos a hidrogênio são a melhor opção, economicamente falando, para transporte rodoviário de carga. A gente também sabe que o setor de transporte é responsável por uma alta taxa de emissão de CO2, sendo que na Europa esse valor chega a ser 30% da emissão total de gás carbônico do continente. Pensando então em alternativas para os caminhões a diesel, alguns estudos foram feitos avaliando outras tecnologias de caminhões com uma menor taxa de emissão de gás carbônico. Esses estudos preveem que as melhores tecnologias são os caminhões elétricos, os BEVs, e os caminhões movidos a hidrogênio, os Fuel Cell Electric Vehicles, FCVs, e que esses caminhões podem atingir superioridade econômica em relação ao diesel até 2040 na Europa. Porém, essas duas tecnologias apresentam certas diferenças. Enquanto os caminhões elétricos têm uma eficiência energética superior e um menor consumo de energia por quilômetro, os caminhões movidos a hidrogênio têm uma autonomia maior e um menor tempo de abastecimento. Justamente por conta dessas diferenças, surge a necessidade de se ter um estudo que compare essas duas tecnologias para que a gente possa determinar qual será a melhor tecnologia no futuro. Aqui falando brevemente sobre a metodologia que eu usei para fazer essa comparação, eu comecei fazendo uma estimativa dos parâmetros dos caminhões que serão usados nas simulações, tanto atualmente como uma previsão desses parâmetros para 2040. Então, valores como o preço de compra do veículo, valor de revenda, custo da eletricidade e da compra de hidrogênio para abastecimento, entre outros parâmetros. Em seguida, eu fiz a seleção dos corredores logísticos que eu avaliaria. Sendo que aqui eu dividi em dois tipos de corredores. Um corredor doméstico, que é basicamente uma rota dentro da Alemanha, e alguns corredores transfronteiriços, que passam por todo o continente europeu. Em seguida, eu fiz a definição dos parâmetros do TCO. TCO, que significa Total Cost of Ownership, é justamente a ferramenta que eu usei para fazer essa comparação. A ideia aqui é não apenas considerar os gastos iniciais com o veículo, mas também todo o custo que se tem ao longo do período de posse até finalmente o preço de revenda. Para isso, é necessário definir alguns parâmetros, como o tamanho da frota e o período de posse de cada veículo. Em seguida, eu defini o meu Staircase Design, que é basicamente como os caminhões iriam se portar dentro das simulações. Então, coisas como os padrões de uso dos caminhões, os cenários de carregamento para os veículos elétricos e quantos quilômetros eles percorreriam anualmente. Enfim, eu rodei minhas simulações e obtive os meus resultados e análises. Falando rapidamente sobre as rotas selecionadas, primeiro as rotas transfronteiriças, são essas três que vocês podem observar na imagem à esquerda, e aqui o intuito era selecionar rotas que refletissem cenários operacionais reais na Europa e que, além de serem centrados na Alemanha, que é o principal país no que se diz respeito a transporte de carga rodoviário, eh, também rotas que abrangessem diferentes distâncias e diferentes tipos característicos de carga. Para as simulações, eu defini alguns cenários de carregamento para os veículos elétricos que levassem em consideração as diferentes tarifas para carregar em estações públicas, diferentes disponibilidades de carregadores rápidos e super rápidos, e também diferentes tempos para carregar os veículos. Para a rota doméstica, eu defini uma rota específica, que é a mesma sendo utilizada nesse momento para o projeto OLA na Alemanha. OLA, que significa High Performance Charging for Long Haul Trucking, ou em português, carregamento de alto desempenho para caminhões de longa distância, é um projeto que visa avaliar a performance de estações de carregamento megawatt ao longo de um percurso na Alemanha feito entre o oeste do país até a cidade de Berlim. E justamente pelo fator de a maior incerteza sobre esses carregadores serem quais serão as tarifas a serem cobradas para se carregar nessas estações, foi isso que eu refleti ao escolher os cenários de carregamento. Já falando sobre os resultados, à esquerda vocês podem ver um exemplo de um dos tipos de gráfico que eu obtive após minhas simulações.
Esse gráfico mostra como o TCO de cada veículo para cada cenário vai variar conforme a distância de cada percurso aumenta. O TCO basicamente mostra qual é o preço em euro por quilômetro rodado com cada veículo. Analisando os meus resultados, eu percebi que principalmente dois mecanismos regem o comportamento deles. Então, para os veículos elétricos, o fator principal é a fração entre a eletricidade vinda de estações de carregamento público e estações privadas, sendo que a gente sabe que tarifas para estações públicas tendem a serem maiores do que tarifas para estações privadas. Enquanto que para os caminhões movidos a hidrogênio, o fator mais decisivo é a sequência de países que o caminhão irá percorrer para realizar o percurso e o respectivo preço do hidrogênio que será necessário pagar em cada país. Então, com base em todos os resultados, o que eu consegui concluir foi que os veículos elétricos, eles tendem sim a ter um menor TCO, então um menor custo, em uma ampla gama de condições operacionais. Porém, o TCO desses veículos tende a diminuir, tende a aumentar, quando o carregamento em estações públicas passa a predominar em detrimento de carregamento em estações privadas, ou quando o carregamento rápido não está totalmente disponível, gerando assim um aumento do tempo necessário para completar o percurso. Nesses tipos de situações, os caminhões movidos a hidrogênio se tornam uma opção mais competitiva, graças principalmente à maior autonomia e ao reabastecimento mais rápido. A conclusão geral do meu estudo foi que nenhuma tecnologia vai dominar de forma absoluta todos os contextos logísticos na Alemanha e na Europa. É necessário, então, uma abordagem que alinhe tanto estratégias energéticas com os atuais investimentos em infraestrutura e, por fim, as características específicas de cada rota, para que se possa definir qual vai ser a melhor tecnologia para aquele percurso.